Algumas pessoas mostram o que querem na sua presença, mas na ausência são diferentes. E você se tornou uma decepção para muita gente. Como eu também já me tornei uma decepção para muitas pessoas, quando eu comecei a fazer o que realmente deveria ser feito, que era não fingir, não bajular, não mentir para agradar. O que adianta você mentir e agradar tantas pessoas e desagradar a Deus e a si próprio? Não. Olha, se você lembra de alguém que vive uma vida de aparência, mande essa mensagem para essa pessoa. Faça essa mensagem chegar até essa pessoa. Porque hoje eu entrei aqui para ser instrumento de Deus. Eu sei quem me salvou, eu sei quem me livrou. Eu sei quem verteu o sangue lá na cruz do Calvário por mim. Eu sei quem foi. O nome dele é Jesus de Nazaré. Hoje eu me reúno com a minha família e eu faço questão de exaltar ao nome de Cristo. Eu já fui uma pessoa muito fanática, lunática. Eu via algumas pessoas como pecadoras e eu como santo. A palavra santo quer dizer separado. Separado nós somos. Mas o fato de ser separado não me dá o direito de me sentir acima de ninguém. E algumas pessoas acham que são melhores que você. E isso também é pecado. É vaidade. É soberba, arrogância. Todos nós pecamos. Cada um peca de um jeito diferente. Me diga uma coisa. Diante do que está escrito na Bíblia, quem é o ladrão para falar mal do homossexual? Diante do que está escrito na Bíblia, quem é o mentiroso para falar mal do ladrão? Diante do que está escrito, quem é a fofoqueira para falar mal do traidor? Não existe diferença de pecado. Pecado é pecado, erro é erro. As pessoas esqueceram que Deus, Ele não vê como nós vemos. Algumas pessoas vão lhe medir pelo que você aparenta. Deus sabe quem você é de fato. E nesse momento aqui hoje, olha, eu não entrei aqui para fazer cócegas no seu ego. Eu não entrei aqui para te fazer sorrir. Eu entrei aqui para entregar algo que Deus me inspirou. Se você se identifica com essa mensagem, amém por isso. Se você não se identifica, que Deus te abençoe também. Mas eu preciso ser fiel ao meu propósito. Esse é o meu propósito. E mesmo que algumas pessoas não entendam, não tem problema. Eu sigo o que Deus me deu. Nesse momento aqui, eu quero fazer uma oração. Eu posso orar por você? Eu posso orar por você ou não posso? Então você vai fazer duas coisas agora. Você vai colocar o seu nome e o nome de alguém que você quer colocar, e eu vou apresentar em oração. Tá? Em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Amém? Senhor meu Deus, na autoridade e no poder do seu nome, eu hoje oro pedindo sua misericórdia mais uma vez, pedindo sua força, pedindo o seu entendimento, pedindo a tua graça, meu Pai. Porque às vezes nós até desacreditamos que essa humanidade, que essas pessoas que nós vemos, que dizem que o Senhor é a bússola deles, essas pessoas que dizem que tem o Senhor na vida, mas vivem recriminando, como se fossem juízes na vida das pessoas. Pai, eu sei que para umas pessoas e para outras pessoas, nós nos tornamos decepção, porque essas pessoas não entendem o que o Senhor tem conosco. Mas eu também tenho certeza que diante do Senhor,
nós continuamos intactos. Eu sei que diante do Senhor, nós continuamos sendo quem fomos chamados para ser. E nesse momento, meu Deus, eu apresento as nossas vidas. Eu apresento, meu Pai, a nossa história, nossa caminhada contigo. Meu Senhor Jesus, que todo o mal, que toda ação do mal, que toda acusação diabólica, que toda opressão, que toda força que tem tentado atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada, que todos os levantes hoje, eu peço que batam em retirada. Senhor meu Deus, em nome de Jesus hoje, eu peço que aonde estiver alguém que tem fé, que acredita, que sabe, Deus, o quanto o Senhor é poderoso, majestoso e misericordioso para desfazer toda e qualquer obra do mal, que o Senhor visite essa pessoa, que o Senhor visite essa vida, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor repreenda todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda a força das trevas, que toda a ação do inferno, Pai, que toda acusação terrena e no reino espiritual, nas hostes da maldade, contra a nossa vida, bata em retirada, e que o Senhor nos dê uma blindagem espiritual, que o Senhor blinde nossa mente, que o Senhor blinde a nossa alma, o nosso entendimento, que o Senhor blinde os nossos ouvidos e os nossos olhos. Meu Deus, eu não sei que frustração tem tentado atrapalhar a vida dessa filha. Eu não sei que medo tem tentado calá-la. Eu não sei que acusação tem tentado desfazer dela. Mas eu creio, eu tenho fé que enquanto nós oramos hoje, o teu divino Espírito Santo estará desfazendo toda a ação contrária, toda obra do mal. Oh, remeneclau essai, alemanjara surya, relevecando sai, em nome de Jesus. Eu peço que hoje todas as obras do maligno, todas as ferramentas preparadas contra nós, batam em retirada, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, que toda a ação do mal, toda a força opressora seja aniquilada agora, em nome de Jesus. Escute. Deus me entregou uma palavra aqui, eu vou ministrar ao seu coração. Preste atenção. Deus abençoe você que está entrando aqui agora. Deus abençoe você que está recebendo essa mensagem. Inclusive, eu peço a você, faça essa mensagem chegar a outras pessoas. Marcos capítulo 9, versículo 38, é o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Diz assim: porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Escute isso aqui. Preste bastante atenção. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, nós vimos um que em teu nome expulsa os demônios, os espíritos se sujeitam.
impeçai que ele continue. Os discípulos queriam que Jesus calasse a boca daquele homem. Os discípulos queriam que Jesus não permitisse que ele falasse da autoridade. Um homem que nunca andou com Jesus, um homem que nunca esteve com Jesus, mas de ouvir falar, acreditava nos seus ensinamentos. Mas os discípulos decidiram tentar calar aquele homem, pedindo a Jesus: impeçai-o. Esse homem está aí sozinho, não está no nosso meio, não nos representa, não faz parte do nosso grupo, do nosso clã. Impeça-o. E Jesus deu um verdadeiro cala-boca, dizendo para eles: quem não é contra nós é por nós. Deixai-o. O que me chama a atenção é que desde esse tempo as pessoas já queriam fazer prioridade, tornar prioridade outras pessoas como se fossem objetos delas. Os discípulos que andavam com Jesus viram aquele homem e disseram: ele não está conosco, então não pode pregar esse evangelho. Jesus mostrou que o evangelho não é dos discípulos, mas o evangelho é de Cristo. E qualquer pessoa que tenha comunhão com ele e sirva a ele e saiba que ele é o seu Senhor e Salvador, pode pregar esse evangelho. O evangelho não é meu, o evangelho não é seu. O evangelho não é de pastor, de padre, de papa, de bispo, de freira. O evangelho não é de ninguém humanamente falando. O evangelho é de Cristo. Esse é o evangelho de Cristo. Por isso que eu lhe digo, não seja uma pessoa como dizem: eu sou evangélica. Não, essa expressão evangélica não é aquele que segue o evangelho. O evangelho é de Cristo. E quem segue o evangelho é cristão. Um dia me confrontaram: será você não é evangélico? Eu disse: não, eu não sou evangélico, eu sou cristão. Eu já usei muito esse termo, mas a maturidade com Deus nos abre os olhos. Nada contra quem usa, mas eu estou te trazendo com clareza. Quem segue o evangelho de Cristo serve o cristianismo. E por isso que eu estou aqui hoje para você dizer isso aqui. Seja uma pessoa de Deus. Não se permita ser moldada e nem mandada por outras. Eu sirvo a Cristo onde eu chego. Eu sirvo a Cristo com o meu falar, com a minha família, com os meus bens. Faço o que deve ser feito, sem precisar tocar trombeta por aí. Deus me conhece, a minha vida, a minha trajetória, a minha jornada. E conhece você também. Você não precisa ser manipulável por ninguém. Não seja marionete na mão de pessoas pecadoras. Você tem um Deus que lhe vê e lhe sonda. E conhece quem é você pelo lado de dentro e sabe quem é você pelo lado de fora. É Deus quem te conhece de verdade. Essa mensagem aqui, ela veio hoje caindo como uma luva na sua mão. Decepcione pessoas, mas não decepcione Deus. Você entende isso? Porque algumas pessoas vão ficar revoltadas por você não atender às expectativas delas. Algumas pessoas ficarão iradas por você não se tornar o objeto na prateleira delas. Mas Deus te conhece. E lembra disso. Quem não é contra ele, é por ele. Deus te conhece, te ama e parou você aqui para você receber essa mensagem. Essa mensagem é de Deus para você. Tu não crê nisso não, porque eu creio. É Deus falando contigo. Olha, bate no peito assim e diga assim: eu sou filho de Deus e sei reconhecer a voz do meu Pai. Tu entende isso? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. E hoje, Deus te colocou aqui para que eu pudesse, junto com você, fazer um momento de oração. Eu tenho algo muito forte para lhe entregar hoje. Olha, mas antes que eu inicie esse clamor, antes que eu inicie esse momento de comunhão, eu quero que você faça algo pela fé. Isso mesmo. Tu tá me ouvindo?
O som tá saindo legal. Sinaliza para mim aqui. Tá legal o áudio aí? Aleluia. Dá para me ouvir bem? Sinaliza, me dá um retorno aqui. Dá para ouvir? Glória a Deus por isso. Preste atenção. Antes que eu comece a orar, antes que eu comece a clamar a Deus, que eu comece a pedir ao Senhor aquilo que somente Ele, apenas Ele, unicamente Ele pode nos dar, eu peço para você fazer 3 coisas aqui. Se você é uma dessas pessoas que me acompanha há um certo tempo, consideravelmente falando, você sabe que eu sempre digo para você: abençoe alguém com essa mensagem. Faça essa transmissão profética, esse vídeo profético, essa mensagem profética chegar até outras pessoas. Abençoe mais alguém com essa mensagem. Abençoe mais alguém com essa palavra. Porque quando você faz isso, o Deus Todo-Poderoso se encarrega de acrescentar vitórias no seu caminho. A palavra do Senhor diz que quando você der até um copo de água a um profeta, você receberá galardão de profeta. Galardão de profeta. Segurou um pouco aqui, mas saiu. É galardão de profeta. Primeira coisa, abençoe alguém com essa palavra. Aperta na seta, clica no botão de encaminhar e manda para alguém. Abençoa a vida de alguém. A segunda coisa, você vai deixar o seu nome, o nome de quem você quiser apresentar aqui. Porque quando você entra em concordância, você está dando legalidade. Algumas pessoas acham isso uma besteira, mas eu sei a eficácia, eu sei a força, eu sei o quanto é importante você entrar em concordância naquilo que nós estamos aqui entrando em oração com você. Você vai deixar o seu nome e o nome de mais alguém, alguma área que você quer apresentar em oração. E a terceira coisa, a terceira não é menos importante que as outras, e também não é mais, mas é essencial. A terceira é: esteja aqui ligada no Espírito. Porque se você me ouvir aqui por 10, 15, 20 ou 30 minutos ou 5, não importa o tempo, e você não estiver em espírito, e você não estiver desarmada, você não estiver com o coração voltado para isso, infelizmente, nada acontecerá. Então nós vamos entrar em oração, e nesse momento, já escreveu aqui o nome da pessoa? Aproveite também e me diga de onde você escuta essa mensagem. Eu quero saber de que lugar você me ouve. Se é Pernambuco, Rio de Janeiro, se é São Paulo, se é Natal, se é de Ceará, se é da Bahia, se é da Paraíba. De onde você me escuta? Se é de Minas Gerais, se é de Brasília. De onde você me ouve? Escreve, porque eu vou fazer questão de também apresentar o seu lugar aonde você pisa a planta do seu pé. Esse lugar também é abençoado. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te rendo graças nesse momento. Eu suplico sua misericórdia, eu suplico sua bênção, eu suplico sua paz, eu suplico a sua ajuda. Eu sou carente e necessitado, meu Deus, da sua direção. Eu sou carente e necessitado das suas palavras. Eu sou carente da inspiração do seu Espírito, porque eu sei que eu não falo a pessoas comuns, eu falo a pessoas espirituais. E aonde o som da minha voz ecoar, no nome de Jesus Cristo, na autoridade desse nome, eu já quero repreender todo o mal que está por perto dessa pessoa, que está na casa dessa guerreira, desse guerreiro, desse filho e desta filha da luz, em nome de Jesus Cristo hoje. Que todos os bloqueios espirituais sejam destruídos, que todas as forças das trevas percam sua resistência. Oh, meu Deus, eu repreendo todo o olhar de inveja contra a vida, contra os projetos, contra o matrimônio, contra o enlace matrimonial, contra os filhos, contra os sonhos. Eu repreendo, Deus. É no teu nome, é na autoridade que o Senhor nos concedeu. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpente e escorpiões e desfazer toda a obra do mal. É no teu nome. O Senhor não disse que haveria limites. O Senhor disse toda a obra do mal. E no nome de Jesus, aonde essa pessoa me ouvir agora, aonde essa pessoa me escutar,
Oh, meu Deus, vai derrubando, meu Pai. Não é ordem que eu dou para o Senhor, mas ao Senhor eu clamo, e aos espíritos das trevas eu ordeno, porque nós temos autoridade sobre o mal, mas diante de Ti nós só podemos clamar, e ao Senhor eu clamo. Repreenda, mas as forças das trevas eu dou uma ordem: cai por terra hoje, espírito maligno, confusão, dissensão, briga. Coloca todas essas barreiras, sai, em nome de Jesus, dentro desse lar, nessa empresa, nesse trabalho, no meio conjugal, nessa família, nessa casa. Vai quebrando, meu Deus, eu te peço. Oh, em nome de Jesus, que toda tribulação, que toda perturbação seja neutralizada agora, que toda a agonia, que toda a euforia, que todos os projetos malignos, que todas as forças das trevas batam em retirada no nome santo de Jesus. Deus, eu ainda te faço um único pedido em oração. Ao concluir esta oração, que todo o peso espiritual, que todo jugo, que toda ação maligna, que todas as coordenadas de Satanás caiam por terra, meu Pai. Que toda a afronta seja desfeita. É o que eu te peço em oração, crendo na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu já profetizo que toda a ação do mal não vai cair, porque já caiu por terra. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Respira. Escute. Você não entrou aqui à toa. Preste atenção. Você não entrou aqui à toa. Deus me mandou te entregar essa mensagem aqui, porque a zombaria tem sido forte. A forma como o diabo tem usado pessoas para tentar denegrir sua imagem, fazer de você pessoas perversas, como se você não valesse nada. Preste atenção. Você tem tempo para ouvir? Aproveite que você está aqui, ó. Coloca o dedo nessa tela assim e deixe o seu gostei, porque outras pessoas vão ser abençoadas. Você não entrou aqui à toa. Não é obra do acaso. Não foi à toa. Alabando recebe-a. Lucas, capítulo de número 18, versículo 9 até o versículo 14. Escute. Se você desprezar essa palavra, Provérbios vai dizer que aquele que despreza a palavra, a bênção se apartará dele. Se não me falha a memória, é Provérbios 13, 13. Se não me falha a memória, deixa eu consultar aqui, escute. Aquele que despreza a palavra, é isso mesmo, Provérbios 13, 13. O que despreza a palavra perecerá e a bênção se apartará dele. Não despreze. A mensagem que Deus me mandou entregar é Lucas, capítulo de número, segura aí, Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus disse: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu estava em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou
os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Escute isso aqui. Nós não somos justificados pelo que fazemos. Nós somos justificados pelo que Jesus fez. Esse homem aqui, que é simbolicamente colocado como um fariseu, é considerado alguém que conservava a lei, que guardava os sábados, que era seguidor da lei mosaica. Ele seguia os livros da Talmud, o Pentateuco, as leis de Moisés. E esse homem faz questão de falar sobre as suas próprias conquistas, o seu ego. É tanto que ele quer expor o que ele faz. Quando Jesus mesmo já nos ensina que quando você der com a direita, esconda a esquerda para que ela não veja. Não é sobre o que você faz para que os outros vejam, é o que você faz para que Deus veja. E Jesus faz questão de dizer que, de tanto esse homem mostrar que se sentia justo, que se sentia melhor, ao ponto de olhar para o publicano e dizer: eu não sou como esse publicano. Naquele momento, ele coloca diante de Deus em oração o que ele não fazia. Ele só esqueceu de dizer o que ele fazia. Você entende? O fariseu falou sobre o que ele não fazia. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não esqueço de dar os dízimos, eu não esqueço de dar esmolas. Ele não esqueceu de dizer o que ele fazia. Ele só não contou o que ele não fazia. O quê? Ele não contou o que ele não era capaz de fazer, que era tentar se colocar na condição e no posicionamento acima daqueles que são de igual para igual. Quando ele olha para o publicano, ele está dizendo: eu sou maior que ele, eu sou superior. Esse homem é inferior, porque é publicano, é cobrador de impostos. Eu não, eu mereço, eu sou o cara, eu sou o bambambam. Para trazer para os dias de hoje, aquele fariseu estava dizendo: eu estou acima da média. Quantas pessoas não olham para mim e para você e acham que são melhores do que nós? O publicano assume: eu sou pecador e não me sinto digno. Eu não sou digno de olhar nem para o céu. Eu não sou digno nem de olhar para as nuvens. Aleluia! Muitas pessoas se acham melhores do que eu e você, quando na verdade não sabem dos nossos esforços, não sabem de quem somos, não sabem as lutas que travamos. Essas pessoas se sentem no direito de estarem acima de nós. Elas se sentem no direito de como se fossem superiores a nós de alguma forma, mas não são. É a síndrome do fariseísmo. Aquelas pessoas que acham que estão acima da média. Para elas, nós não somos nada. Para elas, nós não somos ninguém. Elas são melhores do que nós. E por isso Deus parou você aqui hoje para dizer para você: eu conheço a sinceridade do teu coração. Eu sei quem é você. Eu sei do quanto você luta para ser uma pessoa melhor. O publicano confessava dizendo: Senhor, tem misericórdia desse pecador, porque não me sinto digno de olhar nem para o céu. Sabe o que Deus aplaude em você? E eu estou dizendo aplaude na minha figura de linguagem, na minha humanidade pecaminosa, na minha pequenez humana. Sabe por que eu digo a você que Deus aplaude? Sabe por que eu digo para você que Deus aplaude a sua atitude? Sabe por quê? Porque enquanto alguns se julgam melhores pelo que fazem, você assume o que você não está perto de ser, porque você sabe quem você é. E se tem uma coisa que Deus se agrada, é a sinceridade. O salmista foi inspirado pelo Espírito Santo para dizer: ó Senhor, não desprezarás um coração contrito e quebrantado. Não despreza, ó Deus, o coração contrito e quebrantado. E sabe por que algumas pessoas, acreditem no que eu vou dizer,
Algumas pessoas lhe detestam, lhe odeiam, porque Deus, Ele vê em você graça. Você não é fariseu. E na época antiga, ser chamado de fariseu não era para qualquer um. Fariseu era conservador da lei. Fariseu era guardador dos princípios mosaicos. Fariseu seguia os mandamentos. Mas os fariseus começaram a dizer uma coisa e fazer outra. É diferente dos dias de hoje. Quantas pessoas lhe dizem uma coisa, mas fazem outras? Fazem questão de tornar a sua carga pesada. Houve um momento que Jesus disse: vocês fazem com o povo, vocês fazem com que o povo carregue uma carga tão pesada, mas tão pesada, que nem vocês mesmos carregam. Quantas pessoas jogam um peso em cima de você, um fardo, como se você fosse obrigada a carregar léguas e léguas de distância, como se você precisasse viver sobre o jugo deles. Deixa eu liberar essa palavra para você. O meu Cristo já quebrou o jugo pesado. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, ele disse: a cédula de acusação que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário, e Cristo, triunfando em si mesmo, pagou pelos nossos pecados. Ainda estando nós no pecado, havendo alguma coisa contrária, Jesus já pagou pelo meu e pelo teu pecado. E você hoje precisa ouvir mais uma vez. Destampa esse ouvido assim, ó. Destampa. Porque Deus, Ele hoje te trouxe para você ouvir essa palavra. O teu adversário, às vezes, só pode usar uma munição, a da acusação. Mas Deus te trouxe aqui para você não esquecer, para você não se perder, que Ele foi quem te comprou. Pegue essa parábola, medite. Depois você medita. Olha, depois você medita. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Anote no seu coração. Preste muita atenção. Essa mensagem aqui é para quebrar a banca de Satanás. Essa mensagem aqui é para derrubar a barraca do capeta na porta da tua casa. O inimigo não gosta. Porque o que o diabo sabe ser, com muita excelência, através de algumas pessoas, porque algumas pessoas o diabo usa e outras pessoas usam o diabo. É diferente. Não é verdade? Tem gente que se faz que o diabo está nela só para trazer na tua vida. Mas Deus sabe quem é quem. Você chegou no momento certo. Você entrou aqui para ouvir o que Deus tem para você. Essa mensagem é de Deus para você. Tu entende isso?